Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal Ei Bardo. E como no gancho do último cover design, hoje nós vamos continuar a segunda parte aqui, a continuação, o spin-off da nossa capa do projeto do Nicolo Kotzev do Nostradamus, aquela história conceitual que esse guitarrista, compositor, maestro compôs, chamou seus amigos ali, toda aquela gangue do hard rock do AOR e fizeram então aquela pseudobiografia desse estudioso, médico, astrólogo e adivinho que ficou bastante famoso por suas visões do futuro. O vídeo da primeira parte do cover design pode ser visto então aqui no card que eu estou adicionando, então lá vocês vão poder ver nós criando, nós transferindo o álbum daquela caixa acrílica dupla fina para uma caixa acrílica jumbo, assim o encarte não sofreria muito a questão ali de raspar o papel quando for adicional, não, porque o encarte é relativamente grande e grosso. Ai, que delícia! Passamos então, fizemos uma capa baseada na capa que já existe no projeto, aquela capa extremamente feia, um 3D horrível, e agora então nós vamos fazer uma capa praticamente nova, porque como eu já citei algumas vezes, eu acho muito feia essa capa original e eu quero uma mais bonita, mais atraente, que esteja mais dentro dos meus gostos pessoais. Vamos começar então? Bom, nós vamos começar então vendo um pouco de referências em relação às capas já utilizadas para Nostradamus. É um personagem que já foi utilizado em diversos outros tipos de mídias, livros, filmes, documentários, CDs de música, obviamente, como a gente já viu alguns exemplos. E eu comecei então fazendo essa pesquisa, então vamos ver o estado da arte, vamos ver o que já foi feito, que pode nos inspirar para o caminho que a gente quer ir. E comecei montando aqui então um moodboard aqui com várias imagens separadas em algumas categorias que eu quero passar com vocês. Vamos começar vendo então a banda talvez mais popular que já fez um trabalho de Nostradamus, que é o Judas Priest com o álbum Nostradamus. Eu peguei aqui diversas capas que eles desenvolveram, desde a capa aqui regular, que a gente tem aqui, parece o Shansung, o logo aqui Judas Priest, numa fonte um pouco mais diferente, não o logo próprio da banda, o nome Nostradamus, e esse fundo aqui, onde a gente vai ter uma bola de cristal e algumas energias aqui passando. Esse aqui é o EP que foi lançado, então vocês podem ver o olhinho aqui do Nostradamus por trás aqui desse círculo aqui, junto com o mundo aqui, alguns cálculos sendo feitos. A escrita é a mesma, então, Nostradamus com os mesmos grafismos de fundo e aqui a complementação do EP. Passando para cá, eu acho que isso aqui é uma versão, aqueles yearbook, que vem mais um CD, vem um livro maior, tamanho vinil. Então, tanto aqui os CDs, com alguns símbolos cabalísticos. Aqui eu peguei num mais nítido para que a gente pudesse ver melhor. É como se fosse uma capa dura, no caso, um digibook mais comprido. A gente mantém as mesmas fontes para Judas Priest e Nostradamus, mas aqui já tem uns elementos mais fantasiosos, Parece um livro com couro trabalhado, alto relevo, as cores de vermelho aqui, algumas criaturas lembrando os signos. Esse símbolo aqui eu já achei um pouco mais fora, sabe? Parece um pouco daqueles patterns dos anos 2000 que muito se usou no grunge, no pós-grunge, nos rock moderno. Aqui eu tenho então a capa, que aqui estava um pouco ruim de ver alguns detalhes. Isso aqui foi acho que um pôster que eles fizeram, então a gente consegue ver mais nitidamente o personagem aqui com uma cara de vilão e aqui umas informações, tá? Mas o que a gente quer focar é isso. Aqui a parte de trás do CD, é um CD duplo, então quando a gente abre e tem a parte de trás junto com a lista das músicas, a gente tem aqui um símbolo meio Illuminati, um triângulo, e os mesmos itens e grafismos e elementos que a gente tem na capa que lembra o couro. Essa então foi a opção gráfica, aí o lado artístico utilizado para o Nostradamus do Judas Priest. Outra referência que eu gostei bastante foi a capa do álbum Nostradamus Book of Prophecies da banda Solaris, que é uma banda de rock progressivo com muitos elementos sinfônicos. E aqui eu peguei duas referências. A gente tem aqui a arte que foi usada na capa desse álbum. Aqui não tá tão nítido. E aqui tá bem bonito. Gostei muito das cores, gostei muito desse estilo ilustrativo. E temos aqui um velhinho, parece um sapateiro esperando um cliente, mas na verdade é o Nostradamus aqui com seus elementos científicos
seus dados aqui, seu globo, uma vela apagada. Então, esse álbum aqui vai abordar também vários elementos a nível mais orquestrados e instrumentais, mas é um álbum também conceitual sobre Nostradamus. Eu gostei bastante dessa referência aqui e eu vou deixar ela aqui meio de canto porque quero me inspirar um pouco nisso aqui também para as ideias que eu quero desenvolver. Abordando agora o metal como um todo, nós temos Nostradamus também mais alguns itens. A própria banda Nostradamus, uma banda alemã de power metal melódico, alguns toques progressivos, eles trazem, né, o personagem e as ideias e falas e conceitos dele em todos os seus álbuns. Esse é o primeiro álbum, Words of Nostradamus, em que a gente tem o personagem ali, parece que ele tá no fundo de uma barraca fazendo leituras num festival, mas tá ele ali numa bola de cristal, com alguns elementos químicos também à sua volta. É uma capa que parece cena de jogo de PlayStation 1. Não acho uma capa tão bonita assim a nível de estilo, mas as cores me agradam bastante. Esse azul com roxo, com um amarelo forte. Então tem uma composição agradável, embora no detalhe seja uma coisa um tanto quanto feia. Temos também, né, o épico álbum do Visions, do Stratovarius. Eu gosto muito dessa capa, mas quanto mais perto eu me aproximo, menos eu gosto, porque essas mãos ali, na minha cabeça sempre foi um negócio mais ilustrativo e não uma montagem fotográfica mesmo. Então ele destoa um pouco do fundo, que obviamente é uma pintura de um céu, mas é uma capa que mesmo assim eu gosto, né? Então nós temos aqui... O álbum todo não fala sobre Nostradamus, mas a gente tem músicas aqui que abordam um pouco dos conceitos. E essa capa traz então um pouco assim das visões que Nostradamus teve e provavelmente um cometa aqui que vai se chocar no mundo e vai fazer os dinossauros serem extintos. É uma capa que eu acho muito bonita, a composição dela é agradável, mesmo com o logo não centralizado, e mesmo que seja esse roxo aqui, ele tem uma ligação legal com o fundo ali do espaço, então me agrada, mesmo com vários detalhes que possam incomodar, é uma capa que me agrada bastante. Mas também não temos nenhum elemento central do personagem, né? Nós vamos ter as mãos ali e um cometa, e o espaço. E aqui eu nem sei se ela é sobre Nostradamus, mas ela entra bastante, né, naquele estilo visual que a gente viu já e também possivelmente busca a banda de metal sinfônico Haggard, com Awakening the Centuries. Nós temos aqui um elemento barbudo no fundo, aqui várias anotações. Aqui no caso é um violino, então talvez não seja um Nostradamus, talvez um Stradivarius, ou sei lá, se alguém souber me fala, porque de fato eu não conheço muito sobre a banda, tampouco sobre este álbum, mas são elementos visuais que nos agradam e estão dentro, né, do que a gente espera quando a gente fala de um profeta que previu o fim do mundo e que viveu numa época meio medieval, tanto em elementos, cores e grafismos. Agora nós vamos trocar um pouco as mídias. Essas aqui são algumas capas de livros que me chamou a atenção. Então nós temos aqui A Última Profecia de Nostradamus, de Jerome e Dominique Nobecourt. Aqui nós temos um símbolo, um brasão astrólogo. Então, seguindo aqui as capas dos livros, essa aqui com um símbolo aqui, um círculo meio de astrólogo, também com sol, com os elementos do zodíaco, astrologia. Um fogo aqui que eu já não gostei tanto, mas achei interessante aqui trabalhar com fontes góticas, essas fontes vermelhas. Então, tá aqui nas nossas referências. Essa aqui eu achei bem bonita a composição dela, tem uma foto aqui do cara, mas o livro também parece um encadernado antigo de couro. Tem essa foto aqui meio envelhecida, um sépio envelhecido, e achei muito bonita também a maneira como eles trabalharam o nome do livro. Aqui eles usaram uma fonte serifada em caixa alta, Nostradamus, mas usaram uma fonte capitular com um gótico ali, cheio de elementos e gráficos e grafismos. Ficou muito bonita essa montagem aqui. As cores também, eu não sou tanto assim desse verde petróleo, mas eu acho que ficou bonito assim com esses tons mais terrosos e sépios. Então esse livro é o Nostradamus Bibliomancer, The Man, The Myth, The Truth, escrito por Peter Lemessurier, e aparentemente vem com um CDzinho. Esse símbolo aqui de CD ficou feio aqui, né? Eles poderiam ter feito de outra forma. Mas eu gostei bastante, então, da composição dessa capa. A terceira capa aqui é um reprint series, aqui é um Classic Reprint Series, Nostradamus Volume 1, by Hippolyte Bunelier, Forgotten Books. Achei bonito também os elementos, é bem mais simples, né? Bem mais minimalista. Mas num todo também me agradou bastante a questão das fontes, das cores, né? O marrom ali meio que simulando um couro e o dourado, né? Que é feito com aquele
hot stamp dourado para aparecer, né, com ter o brilho do metal, do ouro aqui nas fontes. Então, aqui algumas referências de livros que eu bati o olho e achei interessante também. Peguei também algumas capas de DVDs, então nós temos aqui o Nostradamus, His Life and Prophecies. Deve ser um documentário, imagino que seja um documentário, então nós temos aqui uma fonte mais manuscrita aqui, Nostradamus, e uma foto. Essa foto é meio estranha, né? Parece que é tipo uma estátua, a foto de uma estátua com alguns efeitos para ficar monocolor, né? Para ficar só num tom assim meio do dourado. Mas tem alguns elementos bacanas aqui. A gente tem um círculo aqui com Marte, Mercúrio, então também trabalhando um pouco com astrologia. Aqui alguns elementos também, Júpiter, Saturno, Vênus. Então, coisas que podem também nos referenciar alguns elementos que a gente vai usar. Aqui tem esse outro DVD, Nostradamus, The Four Horsemen of the Apocalypse. Então, provavelmente alguma predileção dele sobre o fim do mundo. E essa capa aqui já é mais semelhante com aquela que a gente tem no encarte que a gente já trabalhou. Um escritório, né, uma oficina mais medieval aqui, onde ele está trabalhando, a mesa, elementos de globo, luneta, né, para ver as estrelas. E aqui referências também aos demônios, possivelmente ao fim do mundo. Aqui então nós tradamos A Storm of Dreams, que é um projeto meio New Age, algo muito semelhante ao que o Era fazia, né, com aqueles sons mais gregorianos misturando pop e alguns elementos mais, não digo sinfônicos, né, mas com trabalhos ali, combinações mais diferentes musicais, batidas eletrônicas, pop, mas ainda referenciando um som mais antigo. Então temos aqui alguns elementos também astrológicos e o rosto dele de fundo. Aqui alguns planetinhas, umas cores bem naquela linha mais cósmica, né? O azul, o roxo, o verde. A fonte eu achei um pouco feia e também o posicionamento dela, embora ela centralizada no meio me agrade. Aqui a parte de trás do CD, então a gente tem mais um círculo aqui, englobando todas as informações, e um fundo aqui de universo e galáxias, então. E outra referência que eu achei interessante, né, foi esse Bollock Brothers aqui com The Prophecies of Nostradamus. Esse aqui é um som mais um pop rock anos 80, então ele tem algumas linhas de guitarras, tem aquele som meio arrastado, meio fanho, né, dos anos 80 e bastante sintetizadores. E me parece também um álbum todo conceitual, né, já que a gente tem algumas músicas como Calendar of Visions, Ceremony, The Prophecies of Nostradamus. O resto não parece ser muito dessa linha, então não chega a ser um álbum conceitual, mas algumas músicas relacionadas a esse tema. E o que temos aqui na capa é um Nostradamus com with lasers. E novamente nós temos aqui o elemento do espaço no fundo e o personagem na frente. Tem até uma vibe meio história em quadrinhos nessa capa, mas é uma referência que pode ser interessante aqui para, ou pelo menos só para mostrar aqui que existem outras capas com esse personagem na capa. Peguei aqui também algumas trilhas sonoras dos filmes já feitos de Nostradamus. Tudo muito parecido sempre, né? A gente tem o rosto aqui do personagem. Aqui ele olhando uma explosão, uma montagem muito horrível, né? Aqui parece a margem do planeta, aqui uma explosão, então ele olhando, pensando no fim do mundo, provavelmente. Aqui o fogo, então não sei se ele está explodindo ou se ele está no inferno. E aqui ele com um elemento de astrologia dele aqui, pegando fogo também e o espaço no fundo. Aqui tem um trabalho ainda de fonte, né? Pegaram essa fonte serifada bem antiga, bem pesada, e transformaram um A aqui, o que poderia dar certo, né? Mas essas 5 fontes aqui não tem o mesmo peso que essas 5 fontes aqui. Então parece que está puxando mais para a esquerda. Mas até pela questão estética parece ser algo mais antigo, então beleza, podemos relevar. No Google eu também achei essa imagem aqui, que eu achei interessante, pelos elementos contidos, né? Nós temos então possivelmente o Nostradamus aqui, com seu chapéu bizarro, o fundo, toda essa roda de astrologia, com datas, de repente um mapa astral. Temos aqui esse elemento que eu não sei o que é, temos 2 globos, ele escrevendo aqui, né, seus livros, seus papéis, então é uma imagem que eu gostei das cores, gostei da composição, peguei para nós ter aqui também nas referências. Um ponto super interessante relacionado ao nosso álbum do Nostradamus é que praticamente 20 anos depois, até mais de 20 anos, o Nikolai Kotzev, ele fez um show então e apresentou ao vivo esse projeto. Claro que não com os músicos que ele trouxe aqui gravando o álbum, alguns músicos mais desconhecidos lá da terra natal dele. Esse show foi gravado então, acho que tem o DVD, né, tem o show gravado visualmente, mas também tem um CD novo então com todas essas músicas apresentadas ao vivo.
Essa é a capa, então, que eles trouxeram para Nicolo Kotzeb's Nostradamus, The Rock Opera, e ele foi gravado na cidade de Sofia, província de Sofia, que é uma cidade búlgara. Então, uma cidade do país aqui do compositor. Não gosto dessa capa aqui, é uma pintura aqui, dá pra ver, né? Parece ser uma foto de uma pintura, então tem bastante textura de tela mesmo e pinceladas. Pode ser uma maneira como o artista então quis representar o Nostradamus, mas foge um pouco daquele conhecido popular, né? Do cara barbudão de chapéu, né? Mais relacionado também às medicinas da época. Essa foi a capa que eles fizeram. É mais bonita que esta, mas ainda também acho feia. Mas está aqui então como uma referência também. Gostei da maneira que eles fizeram o título aqui. Saíram daquela fonte feia que usaram aqui. Aqui já tem uma consistência melhor de fontes e de pesos. E até mesmo contraste, né? Porque botaram um branco aqui em cima de um fundo relativamente escuro. Ficou mais bonito. Então, juntei algumas referências. E agora eu quero mostrar também um pouco do que eu consegui discutir rapidamente com o Fábio do Audiorama. Como eu comentei, eu fui trocar uma ideia com o Fábio, que também já fez um vídeo bem legal sobre Nostradamus, e perguntei para ele o que ele veria como algo interessante para ser abordado numa capa daquele projeto. Ele disse que gostava bastante de xilografia, mas não a de cordel, então me sugeriu Woodprint Medieval, ou seja, xilografia mais medieval, e trocamos aqui algumas referências que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Seria então mais ou menos esse estilo aqui. Claro que não exatamente aqui, eu acho que esse já está mais modernizado, por ser algo mais recente, inspirado na fotografia medieval, mas citando Albrecht Dürer, artista mais de época, então a gente começou a abordar essa ideia aqui de arte que eu acho muito bonita. Vocês podem ver, ela é bem detalhada, tem traços finos e grossos. Cara, eu acho demais essa referência aqui. E ele abordou também a arte de melancolia, que é essa arte belíssima aqui, ó, um anjo olhando. Não sei se aqui é o do sol ou o início do dia aqui, mas tem um rato voador aqui com o nome da arte. Uns relógios aqui pendurados muito bonitos. Numerologia, um cachorro torto aqui, parece um galgo. E essa arte aqui, melancolia, já foi usada numa capa do Haggard. Novamente temos essa banda aqui voltando com mais uma referência. A maneira como eles montaram isso aqui me lembra bastante as artes mais clássicas do black metal, aqueles mais raiz, né? Tanto na fonte gótica, por estar na vertical, a arte preto e branco. E dentro de todo esse conceito visual também existe a possibilidade, já que o Nostradamus via muito, né, o fim do mundo também, defendia bastante. Então nós encontramos esta gravura aqui, esta pintura, que é os 4 Cavaleiros da Morte, né, dentro desse estilo da xilografia medieval. Temos 1, 2, 3, 4 cavaleiros correndo aqui, atacando as pessoas, um anjo olhando aqui, comendo uma pipoquinha. Esse aqui deve ser a guerra, esse aqui deve ser a fome, ou a peste. Eu não sei qual que é cada um aqui, mas tá aqui os 4 cavaleiros correndo aqui, atropelando galera geral aqui, ó. Tem um rei aqui sendo atropelado também. E baseado nisso, então, eu pensei em todos os elementos que eu queria juntar na capa. Eu gostei muito das cores mais sépias, mais terrosas, gostei muito desse estilo de traço fino, mas uma coisa que, olhando, né, todas essas referências, eu percebi que eu sentiria falta é do personagem central na capa, e eu queria trazer o Nostradamus na capa. E como dito, então a ideia era trabalhar com a inteligência artificial justamente para ganhar tempo e conseguir explorar algumas ideias que eu não gostaria de gastar tanto tempo em cima, embora exista a possibilidade, claro, de fazer uma arte do zero. Eu queria 2 coisas, ganhar tempo e explorar um pouco essa ferramenta para que outras pessoas sem habilidade artística possam também se inspirar e fazer aqui suas criações. Eu usei o Bing da Microsoft, então, que é uma das ferramentas mais simples, mais rápidas e acessíveis de inteligência artificial. Tu já tem algumas moedas para usar para criação gráfica gratuitamente. E como eu já cheguei a fazer as criações aqui, eu vou só mostrar como é que eu fui elaborando os prompts e o que eu tive de retorno. Algumas das ideias que eu fui pegando aqui, eu fui usando para me inspirar na arte que eu ia aplicar, mas vocês vão ver que foi bem satisfatório também o uso da inteligência artificial. A minha primeira tentativa, então, eu criei um prompt chamado Artes de Nostradamus em estilo Woodprint medieval, semelhante às artes de Albrecht Dürer. Ele cria de 4 em 4 artes. Esse aqui foi o primeiro retorno de ideias, todas elas ali colocando ele numa figura central, conversando, explorando com outras pessoas.
Achei interessante essa primeira capa aqui, mas eu não queria algo que trouxesse outros personagens, como eu comentei, eu queria ele na figura central. Então essas três aqui para mim já foram descartadas, embora eu gostei bastante assim da questão de simbologias. Aqui a gente tem, né, um relógio com sol, mas eu gostei bastante dessa ideia aqui, ó, da gente ter um símbolo que vai ser por onde vai nortear as teorias dele, as questões astrólogas, e ele ali meio que estudando, olhando, tendo suas ideias. Eu gostei bastante desta referência, das cores também, por se tratar de uma arte não colorida. Então essa aqui foi uma ideia que eu gostei bastante e que eu guardei aqui na minha caixa de referências. Depois eu criei um segundo prompt escrito Arte de Nostradamus, centralizado com elementos astrólogos em estilo woodprint medieval, semelhante às artes de Albert Dürer. Então aqui me veio essas capas aqui do Holy Land, praticamente um relógio aqui ou uma rosa dos ventos, com vários elementos de astrologia, aqui os signos, aqui ele com a cara de Jesus Cristo aqui com os chifres de bode, aqui o Holy Land, aqui ele novamente, então centralizado. E aqui outro Holy Land aqui com uns rostinhos aqui. Eu gostei bastante dessas ideias aqui, mas a questão é, ele começou a abordar alguns símbolos que eram um pouco nítidos e que não faziam muito sentido. Alguns signos aqui não tem uma definição decente, alguns rostos aqui, o que são esses rostos aqui, o que eles significariam para mim? Gosto da ideia aqui das nuvens, tanto é que isso foi abordado futuramente. E aí foi para uma terceira tentativa, Arte de Nostradamus centralizado, escrevendo em estilo woodprint medieval, semelhante às artes do Albert Dürer. Então aqui começou a misturar um pouco das ideias que a gente já viu, né? Tanto essa roda aqui trouxe uma cidade, aqui trouxe ele atrás da roda com os apóstolos dele, aqui um leãozinho, aqui outro Holy Land, e aqui ele, não sei quem que seria ele aqui, mas alguns estudiosos aqui com cadernos e tal debatendo. Em seguida eu fui para a Arte de Nostradamus centralizado em woodprint, aí eu voltei um pouco àquela ideia, né, botei ele centralizado aqui, novamente essas ideias aqui, eu vou chamar de relógio, tá, esse círculo. Gostei aqui que mostrou um pouco de cenários atrás, aqui mais um monte apóstolo que não faria muito sentido. Esse aqui eu achei bonito também, mas também muitos rostos que não fariam sentido, mas beleza, tudo isso foi sendo salvo. Aqui começou a vir algumas coisas que eu achei bem interessante, ó. Ele sentado aqui com a roda atrás, com nuvens, com um cenário. E é interessante comentar também que na inteligência artificial eles costumam cagar em mãos e animais, assim, questões de asas. Então vocês vão ver uns bichos alados meio bizarro. Aqui, então, eu achei bastante interessante, né? Ele olhando ali pro horizonte e aqui vindo alguma coisa desse círculo. Poderia ser os Cavaleiros do Apocalipse, né? Só que aqui também, né? Muitas criaturas, uns homens com chifres aqui de bode, aí uns cavalos. Achei coisa demais também para todo o conceito que a gente está vendo nesse álbum. Aqui novamente ele com Jesus e Maria, muita coisa que não convinha. Aqui achei uma arte bonita também, mas muita coisa de Jesus falando com seus apóstolos que não é o que eu buscava. Agora eu fiz a mesma busca, só que em cores sépias. E aqui começou a ficar de uma maneira que eu comecei a apreciar mais. Vocês podem ver, as 4 imagens vieram com uma figura central ali de um estudioso barbudo com vestes da época, com um caderno, com a questão do estudo. Vocês podem ver aqui um globo, aqui um caderninho, aqui ele com uma cara meio de Leonardo da Vinci. Essa referência aqui eu gostei bastante, ele com o seu caderno aqui e essa roda ao fundo, mas o chapéu tá muito de fazendeiro. Agora eu botei aqui Arte de Nostradamus em estilo woodprint medieval com cores sépias, como se desenhado num pergaminho. Veio a mesma coisa de antes, mas aqui com outras ideias que eu gostei. O problema é que aqui ele começou a ficar muito Gandalf com o chapéu de mago, até coisas voadoras aqui meio fantasiosas. Esse aqui eu achei interessante, né? Ele aqui com esse relógio, mas foi então para a minha grande aba de referências. As imagens que eu gostei, eu fui abrindo e salvando em alguns tamanhos. Isto porque algumas imagens a gente vê em quadradinho, mas elas podem ser salvas em paisagem. Ó, aquela que eu comentei em formato quadrado, acabei guardando aqui para ser usada. Aqui ele estudando com elementos no fundo bem legais, até uma caveira aqui. Essa eu também peguei no formato paisagem. E aí ficou dessa forma, gostei bastante também, mas a versão quadrada eu acho que condiz mais também com o personagem. Ele mudou um pouco de fisionomia, mas ainda assim ficou bem legal. Aqui temos, né, o nosso Leonardo da Vinci aqui. Peguei, caso eu precisasse usar um rosto e também uma boina. E essa que foi a ideia que eu mais gostei, que eu peguei em versão
paisagem, como eu comentei, que ficou dessa forma. Para mim, perfeito. O chapéu que eu queria, a pose que eu queria, o estilo que eu queria, o fundo também ficou muito legal. A gente tem as nuvens, tem aqui alguns círculos flutuantes, tem todo esse negócio entalhado que eu acho que eu usaria, mas eu acabei não usando. Temos essa roda aqui, né, esse relógio lunar, que eu também dei uma mexida. Temos o livro, então aqui eu encontrei os elementos que eu queria. E para finalizar, eu também fui atrás de uma roda que trouxesse símbolos mais legíveis em relação à astrologia, à cosmologia, e encontrei essa aqui, que eu também acabei trabalhando depois no Photoshop para limpar e usar então na minha arte final. E agora vamos dar uma olhada então em todo o processo no Photoshop para criar a capa que eu acabei desenvolvendo para o meu CD. Então eu comecei já juntando as imagens que eu queria trabalhar, tanto o Da Vinci ali, o nosso Nostradamus, quanto aquela imagem dos signos, que eu gostei bastante. Eu botei ali no ponto, só que depois eu decidi, vamos começar trabalhando com o Nostradamus. Eu fiz um recorte dele, porque a imagem é chapada, então ela já veio finalizada, só que eu queria ter a possibilidade de mudar o tamanho dele, puxar mais para frente, de repente mais para trás, diminuir um pouco, dar mais profundidade. Para isso, então, eu precisei fazer um recorte de todo o personagem da imagem e aí ter, então, um frame separado dele. Aqui segue, então, o recorte do livro. Faço aqui o recorte, então, né? Faço uma cópia e aí eu começo a limpar os anjos aqui, essas criaturas estranhas do fundo, porque eu quero um fundo mais simples. Eu usei a inteligência artificial do Photoshop para fazer esse recorte. É bem tranquilo de fazer, e vocês notam ali que ele mantém o padrão do background, né, bem consistente. Copiei também as nuvens, né, eu queria trabalhar com essas nuvens, então copiei as nuvens de um lado, eu espelhei aqui à esquerda, tirei o chapéu ali do Nostradamus, e também usei ali alguns efeitos para apagar, então, o que eu não queria, e depois emendar melhor também as imagens. Ó, vocês estão vendo que eu estou apagando ali, mantendo as nuvens. Aí eu fiz uma nova cópia ali para aumentar um pouco as nuvens de baixo. Ó, vocês estão vendo que ele está encaixando bem. Eu tirei então essa barra ali, né, uni as duas nuvens. E também apaguei esse fundo aí, esses riscos, que eu achei que não estava fazendo muito sentido. Aí usei o stamp aqui do Photoshop, como eu costumo usar bastante nos materiais que eu faço. Próxima etapa, então, é trabalhar com o círculo, né? Eu disse que nós íamos chamar o círculo de relógio. Ó, mudei um pouco ali a posição do Nostradamus, limpei a imagem ali do relógio. Aqui eu também tentei excluir o relógio, né? Utilizando o Photoshop. Eu não gostei desse resultado ali, ele criou um portal. Então voltei ali pro reloginho. Apaguei o fundo. O bom, né, de separar as imagens é justamente isso. Aí a gente fica menos refém de alguns objetos em cena. Decidi pegar o outro relógio, então, aqui para limpar melhor, porque o outro eu só selecionei e apaguei, não ficou do jeito que eu queria. Então peguei a imagem novamente aqui, fui limpando o fundo, que eu não ia precisar, e achei que ia ser melhor trabalhar direto com a imagem aqui chapada. Aqui eu também estava experimentando uma maneira de limpar melhor o Nostradamus. Ali eu diminui um pouco. Como eu fiz uma cópia da primeira imagem, vocês notaram, né, que ficou uma escala maior atrás dele. E a ideia agora, então, seria apagar o vestígio de que existia um outro Nostradamus maior na imagem original. A da frente, então, eu reduzi um pouco ela. E agora eu estou limpando o fundo para que eu pudesse também trabalhar com essa da frente sem ficar se aparecendo formas indesejadas na parte de trás. Ó, aqui eu já estou fazendo uma limpada, copiei o fundo e agora eu estou usando aqui alguns efeitos do Stamp também para unir então os recortes aqui com as imagens. Ó, tá dando certo, mas ainda tem ali a nuca dele, do maior. Agora a cadeira, né, ficou meio estranha ali,
decidi ajeitar melhor a cadeira. Ó, uma parte aqui que não ficou muito bonita. Numa escala grande, talvez não desse para notar, mas eu tento deixar tudo o melhor possível. Adicionando ali uns efeitos. Ó, agora eu consigo trabalhar melhor o tamanho dele ali e a posição. Ó, tem que limpar um pouco mais ainda. O fundo ali atrás do livro. Antes ele cobria, né? Agora então fica aparecendo ali essa parte. Tirei aquela ponta. Ó, limpei mais ainda o fundo. Tirei qualquer vestígio que pudesse aparecer. E agora eu tô dando uma ajeitada também na cadeira, né? Que tava um recorte meio estranho. Decidi deixar bem visualmente ali um encosto de cadeira mesmo. Então, beleza. Esse aí é um relógio que eu peguei de uma outra imagem. Eu tentei dar uma arrumada nele, que ele me parecia mais legal do que o relógio. Tava limpando partes que eu não gostava do relógio. Limpando ali, ajeitando um pouco o delineado dele. Ajeitando o centro também, que não estava muito bacana. E trouxe então para essa imagem aqui, para encaixar o relógio. E testar com essa arte aqui do relógio. Aqui tô limpando o fundo novamente, né? Porque tinha um relógio no fundo ali. Tentei com inteligência artificial, agora eu tô indo no braço mesmo aqui. Uma maneira que eu me sinto melhor também de fazer, fica mais artesanal. Testando agora uma saturação, né? Trazendo um pouco mais de saturação para que combinasse mais com a imagem. Botando uma sombra ali para criar profundidade entre o personagem e o relógio. E agora eu trabalho também com escurecendo um pouco mais o fundo, deixando mais harmônicos os elementos na tela. Comecei a gostar bastante. Não gostei muito daquele relógio ali que eu trouxe, e eu pensei, não, vou trabalhar com aquele dos signos mesmo, que ele tá mais legível. Trouxe aquele recorte que eu limpei, mas ainda não tinha usado. E agora tô dando uma limpada ali para misturar os dois. Essa parte do relógio também foi um pouco demorada, porque eu demorei para deixar do jeito que eu queria. Ó, fui acertando aqui os tons, testei bastante também efeito ali de sobreposição. Esse aqui ficou legível. Fui mexendo agora também nos níveis, né? Trabalhando melhor os tons escuros e claros. Voltei para saturação, que eu acabo usando bastante. Testei tanto a parte da frente nova como a de trás. E agora testando outros efeitos ali para que ficasse bonito um sobreposto ao outro. Voltamos então para a sobreposição. Aqui eu comecei a encontrar, né, os tons que me agradavam, tendo esses dois elementos juntos. Mas algumas coisas na transparência não estavam me agradando tanto. Eu vou retomar ali. E fui para a parte do letreiro também. Eu não quis trabalhar com a fonte que foi usada na capa do CD original, mas o segundo CD, o ao vivo, ele tinha uma fonte muito parecida com essa e eu achei mais legal ir para essa linha. Uma fonte clean, que tivesse peso, que tivesse um estilo também que remetesse tanto ao rock, quanto um negócio mais poético, quanto uma questão mais histórica. Gostei bastante dessa fonte, ela se chama Adobe Garamond Pro. E ela é muito parecida, como eu falei, com a fonte que foi usada no segundo disco. Aí foi vendo o posicionamento ali, por causa do chapéu do Da Vinci. E sombreados, então. Fui trabalhar também, criando um ponto, né, mais claro no meio, escurecendo na volta, para que a atenção fosse levada para o centro da imagem. Também dei uma escurecida ali nas laterais, né, onde seria a lombada do CD. Eu queria diferenciar da imagem. E acabou dando certo porque eu acabei apagando uma parte ali do fundo que não estava mais fazendo muito sentido na imagem. Ó, aí trouxe as lombadas que eu já tinha feito para o encarte normal. Deixei ele na mesma posição, para que ele ficasse alinhado, né, quando eu encaixasse. Ó, trabalhando melhor aqui nas sombras, aqui, profundidades.
ajeitando mais novamente os textos, né? Eu quis aumentar o N e o S por causa também da referência do disco novo, ao vivo, ajeitando a centralização aqui dos elementos de texto, alguns efeitos de níveis, ajeitando o sombreado de fundo também, né? Comparando, mexendo mais um pouco ali na posição do texto, né? Do título. Aí eu vi que o relógio não estava me agradando tanto por causa das marcas de fundo do relógio. Ó, deu uma transparência e tem umas linhas muito claras atrás do relógio do Zodíaco. E aí o que eu pensei? Eu vou eliminar essas linhas agora. Então ali usei também uma esponja ali, um brush, e fui escurecendo então aquelas linhas, deixando também mais legível a parte de cima. E aí sim, fazendo a exportação da imagem, já bem satisfeito com a maneira que estava ficando. E agora, então, com a imagem exportada, aquele fechamento final ali do Illustrator, né, montando frente e verso. Então, usar o pentagrama que foi usado na outra arte e a capa, então, que é a referência de corte. A parte do pentagrama é maior, né, tanto em largura quanto altura, para que quando eu fizesse o corte não tivesse nenhuma rebarba branca na imagem. Fazendo a exportação em PDF para fazer a impressão numa gráfica. E agora vou fazer a impressão e em seguida eu volto com a arte então impressa bonitinha para que a gente veja o resultado final e coloque na capa do CD dentro da nossa caixa acrílica. Estamos chegando no final do nosso projeto, aqui a capa para o nosso álbum do Nostradamus. Essa aqui então é a capa que eu fiz no vídeo anterior do mês passado, em que a gente só criou a capa aqui para colocar no acrílico jumbo. O meu veio numa capa acrílica dupla fina, né, com essa capa aqui, que ela é relativamente grossa, então estava estragando aqui as bordinhas e eu achei de melhor tom então guardar esse encarte na capa jumbo, que tem mais espaço também. Fizemos o projeto. E agora vamos ver como é que ficou a outra capa. Eu já fiz o corte dela, acabei já imprimindo, já fazendo o corte. Ficou assim então, eu já fiz até aqui as marcações de dobra. Novamente, o pentagrama aqui ficou um tanto quanto escuro, eu queria que ficasse um pouco mais claro, mas eu gostei muito da capa, como ficou aqui, os tons terrosos, os sépios, com o nosso Nostradamus aqui, lendo aqui suas anotações, vendo esse relógio aqui, com o fundo bem bonito aqui, com as fumaças e algumas simbologias, nosso texto, Nostradamus, Nicolo Kotzev Nostradamus. Aqui no lado, então, a lombada que eu fiz também para o anterior, com a mesma fonte, para que quando ficasse guardado, ficasse alinhado os títulos. Vamos passar então para essa caixa aqui, fazer a troca do encarte. E com certeza ficou muito mais legal, na minha opinião, pelo menos. Então, relembrando a capa anterior. E agora, já na caixa, a nova capa. Olha como ficou bonito. Eu gostei com esses brilhos aqui do plástico. Ficou muito legal mesmo. Aqui temos, então, as lombadas. Opa, elas são do contrário. As lombadas aqui. Temos a parte de trás, que é a original. Temos o CD com a repetição da capa aqui, né? Um tom mais claro. Bem mais claro do que a da minha impressão. E temos aqui, então, encarte, CD, o pentagrama que ficou bastante escuro, mas a gente nem vai ficar encarando muito ele, e esta belíssima capa aqui que fizemos juntos, então, neste vídeo. Curti pra caramba, então, vamos ver se eu consigo mandar para o Kotzev para ele dar uma olhada no meu projeto, e eu espero que vocês tenham gostado, então, desse desafio, inicialmente a ser só a capa anterior, a capa original, mas eu estou bem satisfeito de como ficou esse projeto. Pessoal, esse foi então o cover design do Nicolo Kotzev Nostradamus. Fizemos uma capa nova do zero, utilizando a inteligência artificial, tanto da internet quanto do Photoshop. Foi um projeto que foi praticamente do zero, né? Passamos por todas as etapas de análise, de referências, de estudos,
a criação na inteligência artificial, fomos para o Photoshop melhorar o que a gente conseguiu, porque o ideal da inteligência artificial é justamente que ela seja uma ferramenta dentro dos nossos projetos e não o produto final. Então, gostei bastante de todo o processo, acho que foi super legal, espero que vocês tenham gostado também de toda essa criação gráfica que a gente se dispôs a fazer. Eu estou muito feliz com o resultado final, com certeza eu vou usar essa capa aqui nesse CD, já vai para a estante assim como está, e fico muito feliz aí de quem aguentou até o final esse vídeo, que ficou bastante longo. Quero convidar vocês então a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto os itens da minha coleção que eu estou ouvindo. Quero convidá-los a conhecer as playlists do Spotify que eu crio com músicas de artistas e bandas que são citados nos vídeos. É um ótimo lugar para conhecer e reencontrar bandas. E quero convidar vocês que gostaram desse vídeo, gostaram desse projeto, gostaram de passar comigo por esse processo todo, a conhecer os outros vídeos do Cover Design. Vocês podem acessar a playlist Cover Design através da página aqui do canal. E se vocês gostaram um pouco do conteúdo, um pouco de mim, um pouco do meu jeito, eu quero convidar vocês também a conhecer os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, onde eu falo da minha coleção, eu falo de bandas, falo de artistas, falo de quadrinhos, falo de livros e muitos outros interesses aqui que eu tenho como colecionador, como um cara geek, um cara nerd. Então agradeço de coração novamente o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para passar comigo por todo esse processo. Eu espero trazer outros processos bastante interessantes para que vocês continuem aqui me acompanhando e desde já um forte abraço do Eibardo.